23 de outubro de 1967, 14h37, Vale de Achau, Vietnã do Norte. O sol queima o topo das montanhas, mas lá embaixo, no fundo do vale, o ar é grosso como fumaça. Um pelotão de 173 soldados norte-vietnamitas avança em formação cerrada, rifles erguidos, botas pisando a lama vermelha. Eles vêm de longe, dias de marcha, para tomar a base americana no fim do vale. Mas algo está errado. Um estalo seco ecoa das falésias. O primeiro homem cai, o crânio aberto como uma melancia. Outro estalo, mais um. Em segundos, 3 corpos no chão. O pelotão para, olha para cima. Nada. Só o vento nas árvores. Então, o inferno começa. Um atirador solitário, escondido a 1.200 metros, transforma o vale em um matadouro. 173 vidas. Nenhum escapa. É impossível. Um homem contra um exército. Mas ele faz isso acontecer. Volte algumas semanas. Antes do vale, antes do caos. O homem se chama Carlos Hadcock. Tem 25 anos. Nasceu em uma fazenda pobre no Mississippi, nos Estados Unidos. Cresceu caçando coelhos e veados com um rifle velho do pai. Aos 12, já acertava alvos a 300 metros sem mira. Não era prodígio, era só prática, diária. Ele entrava no exército aos 17, mentindo sobre a idade. Queria aventura, queria provar algo. No treinamento básico, os instrutores o viam mirar e balançavam a cabeça. Esse garoto é um fantasma com a arma, diziam. Mas Carlos não falava muito. Ele agia. Em 1966, ele chega ao Vietnã. Primeira patrulha no delta do Mekong. Chuva torrencial. Arrozais inundados. Seu esquadrão avança devagar, olhos no mato alto. De repente, tiros, emboscada. Balas zumbem como vespas. 2 companheiros caem na hora, peitos perfurados. Carlos se joga na lama, o coração batendo forte. Ele ergue o rifle, mira através da mira telescópica. Um Viet Cong a 400 metros, escondido atrás de uma árvore. Respiração controlada, dedo no gatilho, estalo, o inimigo desaba. O esquadrão contra-ataca, mas o fogo continua. Carlos se move, rasteja por 50 metros sob tiroteio, flanqueia o ninho de metralhadora. Outro tiro. O atirador inimigo para de atirar. Eles sobrevivem. Naquela noite, ao redor da fogueira improvisada, o sargento bate no ombro dele. Você salvou a gente, Hadcock. Ele só acena, não precisa de palavras. Mas o Vietnã não perdoa. Meses depois, uma operação em Da Nang. Infiltrados em uma vila controlada pelos norte-vietnamitas. Noite escura, sem lua. O grupo se separa para cobrir mais terreno. Carlos fica sozinho, deitado em um telhado de palha. Ele ouve vozes. Um oficial inimigo passa a 200 metros, falando alto sobre um ataque planejado. Carlos mira. O vento sopra leve da esquerda. Ele ajusta. Tiro. O oficial cai sem um som, mas o alarme soa. Patrulhas vêm de todos os lados. Balas ricocheteiam no telhado. Ele rola para o lado, quebra a perna esquerda na queda. Dor lancinante sobe pelo corpo. Ele se arrasta para um fosso, sangue escorrendo da coxa de um estilhaço. Horas ali, imóvel, ouvindo os cães farejarem perto. Ao amanhecer, o resgate chega. Helicóptero ronca baixo, o leva para a base. Os médicos dizem que ele teve sorte. Carlos pensa diferente. Sorte é sobreviver para atirar de novo. Ele volta ao fronte em semanas. A perna ainda dói, mas ele ignora. Agora é conhecido. Os fuzileiros o chamam de Branco da Morte, não por crueldade, por precisão. Em uma missão de reconhecimento perto de Hue, ele e um parceiro se infiltram em território inimigo. Caminham 10 quilômetros pela selva. Mosquitos sugando o sangue, raízes prendendo os pés. Encontram um acampamento. 20 soldados cozinhando arroz. Carlos se posiciona em uma elevação, a 600 metros. O parceiro cobre. Um tiro. O sentinela cai. Outro. O cozinheiro. O pânico explode. Eles correm, mas Carlos atira de novo. 3 mortos antes que o resto fuja. O oficial americano depois vê os corpos. Limpo, cada tiro no peito ou na cabeça.
Carlos limpa o rifle. É o que se faz. A guerra o muda, não o quebra, o endurece. Ele sonha com tiros à noite e acorda suando. Mas de dia é calmo. Calcula distâncias, vento, umidade. Sabe que um erro mata. Em outra patrulha, perto de Quezon, o helicóptero deles é abatido. Queda dura, fumaça subindo. Inimigos cercam o local. Carlos, ferido no braço, se esconde em arbustos. Vê o piloto arrastado, gritando. Ele mira o captor. 300 metros. Tiro. O Vietcong solta o piloto, mas mais vem. Tiros de todos os lados. Ele atira 4 vezes. 4 acertos. O resgate chega por pouco. No hospital, o general visita. Você é o melhor que temos. Carlos olha pela janela. Só faço meu trabalho. Agora o comando o chama para algo maior. O Vale de Achau. Inimigos movendo tropas em massa. 173 soldados confirmados por reconhecimento aéreo. Vindo para reforçar a ofensiva. A base americana no fim do vale está vulnerável. Sem apoio aéreo imediato. Sem reforços terrestres. Só um atirador pode atrasá-los. Carlos aceita. Ele se prepara. Rifle M2 com silenciador. Munição contada. Posição nas falésias, a 200 metros do ponto de entrada do vale. O sol nasce no dia 23. Ele se instala. Observa pelo binóculo. O pelotão aparece ao longe, uma linha escura na trilha estreita. Eles marcham confiantes. Não sabem. Ele ajusta a mira. Respiração lenta. O primeiro tiro ecoa. E o vale vira armadilha. A tensão cresce. O pelotão para. Olha ao redor. Oficiais gritam ordens. Eles se espalham, procuram cobertura nas rochas. Mas o vale é aberto, poucas árvores. Carlos muda posição ligeira. 20 metros à direita. Vê um grupo de 10 se movendo rápido para o lado. Tiros seguidos. 2 caem. Gritos em vietnamita cortam o ar. Eles disparam para as falésias, balas batendo em pedras a centenas de metros. Inútil. Ele é um fantasma. Mais 10 minutos. Mais corpos. O pânico se instala. Correm de volta, mas o caminho é uma linha reta. Fácil de mirar. O sol bate forte agora. Suor escorre no rosto dele. Dedo firme. Outro tiro. O líder cai. O resto hesita. É só o começo. O vale inteiro os espera. O pelotão se reorganiza. Os oficiais gritam, apontam para as falésias. 20 homens se separam do grupo principal, correm para o flanco esquerdo do vale. Tentam contornar, subir as encostas íngremes, botas escorregam na terra solta, rifles balançam. Eles acham que podem surpreender o atirador invisível. Mas Carlos os vê pelo binóculo, a 900 metros agora. Ele se move devagar, rasteja por uma fenda na rocha. O sol reflete no metal do rifle, mas ele cobre com uma folha de palmeira. Respiração funda, ajusta a mira para o vento que sopra do norte. O primeiro da coluna inimiga aparece na borda da trilha secundária. Tiro, cabeça explode. O corpo rola encosta abaixo, batendo em pedras. Os outros param, olham para o companheiro caído. Um deles ergue o rádio, chama reforços. Carlos mira o rádio. Estalo. O aparelho cai, junto com a mão que o segurava. Gritos ecoam. Eles disparam aleatoriamente para as sombras, balas perdidas ricocheteando nas paredes do vale. 10 minutos passam. O grupo principal avança de novo, mais devagar. Usam os corpos dos caídos como cobertura. Arrastam alguns para trás de rochas. São 150 agora, contando os mortos iniciais. Formam uma linha irregular. Atiram em rajadas curtas para as alturas. O som é ensurdecedor, como trovões em um cânion. Carlos sente as vibrações no peito. Ele conta as balas, 45 restantes. Precisa ser preciso. Muda para uma posição mais alta, 30 metros acima. O suor pica nos olhos, mas ele pisca e foca. Vê um oficial no centro, gesticulando com uma mapa. O homem organiza uma carga frontal. Carlos respira, dedo no gatilho. Tiro. O oficial desaba. O mapa voa no vento. O pelotão
hesita. Alguns correm para o corpo, outros se jogam no chão. Pânico rasteja entre eles. Um soldado jovem, talvez 18 anos, olha para o céu, olhos arregalados. Ele se levanta, atira para o nada. Carlos o mira. Tiro, peito aberto. O garoto cai de joelhos, depois para a frente. O vale responde. Os inimigos se dividem em 3 grupos. Um tenta flanquear pela direita, outro pela esquerda. O principal fica no centro, avançando agachado. É uma tática básica, mas o terreno os trai. O vale é estreito, 800 metros de largura no máximo. Rochas expostas, poucas árvores retorcidas. Carlos alterna posições rápido. Primeiro, o flanco direito. 10 homens escalando, rifles pendurados nas costas. Ele atira de cima para baixo. 1, 2, 3. Corpos pendurados nas raízes, sangue escorrendo como tinta vermelha. Os sobreviventes desistem, correm de volta para o centro. Balas deles batem perto agora, uma estilhaça rocha a 2 metros dele. Carlos sente o cheiro de pólvora. Ele se abaixa, limpa a poeira do cano. No flanco esquerdo, o grupo é maior, 30 soldados. Eles usam uma ravina para se aproximar. Carlos ouve os passos ecoando. Espera. Quando o líder surge, mira no pescoço. Tiro. O homem gorgoleja, cai bloqueando o caminho. Os outros atiram cegamente, mas o corpo atrapalha. 2 tentam pular por cima. Carlos atira os 2 em sequência. Gritos de raiva e medo misturam-se. Eles recuam, deixando 7 para trás. No centro, o avanço para. Os oficiais restantes reúnem o pelotão. Contam cabeças, 130 vivos. O rádio principal chama helicópteros, mas o vale bloqueia o sinal. Eles sabem que estão presos. Um sargento inimigo assume o comando, grita para formar um perímetro defensivo. Usam mochilas e rifles como barreiras. Atiram para as falésias em ondas coordenadas, tentando forçar o atirador a se revelar. O barulho é constante, como uma tempestade de chumbo. Carlos sente o calor subindo das rochas. Sua camisa gruda na pele. Ele bebe um gole d'água da cantil, só um gole. Vê o perímetro se formando, homens cavando trincheiras rasas com as baionetas. Um deles, alto e magro, se expõe para apontar. Tiro. Cabeça sumida. O perímetro treme. Alguém tenta um contra-ataque com granadas, arremessando para as alturas. Explosões racham a rocha perto dele. Fragmentos voam. Um corta seu braço. Sangue quente escorre, mas ele ignora. Enfaixa rápido com um pedaço de pano. Agora são 125. O sol desce um pouco. Sombras alongam no vale. A luz muda, tornando as miras mais difíceis. Carlos ajusta, calcula a refração. A escalada piora. Os inimigos tentam uma manobra ousada. Um grupo de 15 se separa, rasteja pela base do vale, usando o riacho seco como cobertura. Vem direto para a entrada das falésias, onde acham que o atirador está. Carlos os nota pelo movimento da poeira. Ele desce 50 metros, se posiciona em uma saliência. O riacho é raso, pedras lisas. Os homens avançam abaixados, rifles prontos. O líder sussurra ordens. A 400 metros, Carlos mira o primeiro. Tiro. O homem cai na água, tingindo-a de vermelho. Os outros congelam, depois disparam para a saliência. Balas zumbem perto. Uma acerta a rocha ao lado da cabeça dele. Ele rola para trás, coração acelerado pela primeira vez. Respira. Atira de novo. 2 caem tentando se mover. Eles param, presos no riacho. Gritos pedem ajuda. O resto do pelotão atira cobertura, mas o vale ecoa tudo, confundindo os sons. Carlos atira metódico, um por um, 9 mortos no riacho. Os 6 restantes fogem de volta, abandonando os feridos. O pelotão principal reage. Correm para resgatar os do riacho, arrastam corpos sob fogo. Mas Carlos não para, muda para o centro. Vê um médico inimigo se abaixando sobre um ferido. Tiro. O médico cai. O ferido grita, sem ajuda agora. Os oficiais perdem o controle. Um tenta uma carga desesperada, 40 homens avançando em linha, rifles cuspindo fogo.
O chão treme com os passos. Carlos sobe de novo, para uma visão clara. O vento aumenta, folhas voam. Ele atira o primeiro da linha, depois o segundo. A linha quebra. Homens tropeçam nos caídos, atiram para o alto. Tiros acertam 4 em sequência. O resto se joga no chão, rasteja. Mas o vale não perdoa. Exposição total. Mais 10 caem em minutos. Corpos empilham como lenha. O ar cheira a sangue e suor. Agora, 90 vivos. O sol bate no pico. 15, 20. O tempo corre contra eles. Helicópteros inimigos podem chegar a qualquer momento. Mas Carlos é paciente. Ele limpa o suor, ajusta a mira. O próximo movimento deles será o erro final. O vale os engole devagar. Um soldado de cada vez. O pelotão inimigo se encolhe no centro do vale. 90 homens agora, olhos fixos nas falésias. O sol de 15 e 20 queima o ar, tornando cada sombra um esconderijo possível. O sargento que assumiu o comando anda de um lado para o outro. Voz rouca gritando ordens. Ele aponta para o riacho seco, onde os corpos flutuam na poeira vermelha. Avancem em pares. Cubram-se uns aos outros. Os soldados obedecem devagar, rifles tremendo nas mãos. Sabem que o atirador os vê. Cada passo é um risco. Carlos observa de sua posição alta. 100 metros de distância. O braço enfaixado lateja, mas ele ignora. Bebe outro gole da cantil, só para manter a boca úmida. Vê o primeiro par se mover. 2 homens, costas coladas, um carregando o rifle do outro. Eles rastejam pela borda do riacho, usando os corpos caídos como escudo. A 700 metros. Carlos ajusta a mira. O vento sopra fraco, da esquerda. Respiração lenta. Tiro. O da frente cai. O crânio rachado. O segundo congela. Depois atira para as rochas. Balas batem longe. Carlos mira de novo. Estalo. O homem desaba sobre o companheiro, sangue misturando-se na lama. Gritos sobem. O sargento xinga. Manda mais pares. 3 grupos agora, espalhados pelo vale. Um vai pelo centro, outro pela borda esquerda, o terceiro tenta à direita, perto das árvores retorcidas. O barulho aumenta. Botas pisando pedras, rifles engatilhando, vozes em pânico baixo. Carlos se move rápido, desce para uma fenda na rocha. O suor escorre na testa, pica os olhos. Ele pisca, foca. No centro, o grupo de 6 avança agachado. Usam mochilas para se proteger. A 600 metros, ele atira o primeiro. Peito aberto, os outros param, disparam rajadas. O eco enche o vale como um rugido. Uma bala ricocheteia perto. Fragmento de pedra corta sua bota. Ele sente o ardor no tornozelo, mas fica imóvel. Os flancos tentam. À esquerda, 8 homens escalam uma ravina estreita, rifles apontados para cima. Carlos vira o binóculo. Vê o líder, um tenente com cicatriz no rosto, sinalizando para os outros. Eles sobem devagar, mãos nas raízes. A 500 metros. O terreno os expõe. Tiro. O tenente cai, rola pela ravina, batendo em pedras. Os homens param, olham para o corpo. Um tenta descer para checar. Carlos atira, cabeça explode, pânico. Eles disparam para as sombras, balas perdidas voando. 2 caem sozinhos, escorregando na pressa. Os outros recuam, deixando 4 para trás. À direita, o grupo usa as árvores como cobertura. 10 soldados, movendo-se de tronco em tronco. Folhas secas rangem sob as botas. Carlos rasteja para uma visão melhor. 20 metros à direita. O sol reflete nas folhas, mas ele espera. O primeiro sai de trás de uma árvore, rifle erguido. 450 metros. Tiro. O homem gira, cai com o braço torcido. Os outros atiram, galhos explodem em lascas. O cheiro de madeira queimada sobe. Carlos se abaixa, ouve o zumbido das balas. Uma acerta a árvore acima dele, casca voa no rosto. Ele limpa o sangue do corte na testa. Atira de novo. 2 caem em sequência, um no peito, outro na perna. Gritos ecoam. Ele está em todo lugar. Eles fogem para o centro, abandonando os feridos que se arrastam na terra.
Agora, 75 vivos. O sargento reúne o que resta no perímetro improvisado. Corpos empilham ao redor. Moscas já zumbem. Ele grita para o rádio: precisamos de apoio, atirador solitário. Mas o sinal falha. O vale engole as ondas. Um oficial júnior sugere recuar. O sargento o ignora. Manda uma equipe de 20 para uma carga direta. Peguem ele! Peguem o fantasma! Eles correm, rifles cuspindo fogo. O chão treme, poeira sobe como névoa. Carlos sobe para o pico da falésia, visão clara do vale inteiro. 15:35. O sol baixa, sombras alongam. Ele calcula o vento, mais forte agora, 5 nós do norte. A carga vem rápida, os 20 em linha irregular, atirando enquanto correm. Balas batem nas rochas ao redor dele como granizo. Uma explode perto, atordoando-o por um segundo. Orelhas zumbem. Ele respira fundo, ignora. Mira o da frente. Tiro. O homem cai, tropeçando os atrás. Outro tiro. 2. A linha quebra. Eles se espalham, rastejam pela grama seca. Carlos alterna alvos. Um que se levanta para atirar, outro que sinaliza. Estalos seguidos. Corpos marcam o caminho como marcos. 8 caem em menos de 1 minuto. Os sobreviventes param, ofegantes. Um tenta jogar uma granada, mas o braço erguido o expõe. Tiro. A granada cai inofensiva na terra. O pelotão principal assiste, horrorizado. O sargento perde 3 homens na cobertura. Agora, 65. Eles se encolhem atrás de rochas, atiram em ondas. O fogo é constante, como uma muralha de som. Carlos sente as vibrações nas costelas. Munição. 25 balas. Ele se move para o flanco esquerdo. Desce pela encosta íngreme. Pedras soltas rolam sob os pés. Vê um grupo de 12 tentando flanquear de novo, pela base das falésias. Usam o riacho como caminho, água rasa agora com o sol secando tudo. A 300 metros, perto demais. Coração acelera. Ele se posiciona atrás de uma rocha grande, cobre o rifle com poeira para camuflar. Os inimigos avançam abaixados, olhos no topo. O líder sussurra: silêncio, vamos pegá-lo. Passos chapinham na água. Carlos mira o primeiro. Tiro. O homem cai de frente, água espirrando. Os outros param, disparam para a rocha. Balas ricocheteiam. Uma acerta o cano do rifle, amassando-o levemente. Ele xinga baixo. Ajusta. Atira de novo. 2 caem, tentando se mover para a cobertura. Gritos: ele está aqui, no riacho! Eles atiram furiosamente. O ar enche de fumaça. Uma bala passa raspando o ombro, rasgando a camisa. Sangue quente. Carlos aperta os dentes, atira 4 vezes, 4 acertos. Os últimos fogem, deixando o riacho cheio de corpos flutuantes. 15:45. O vale fede a pólvora e morte. 55 vivos agora. O sargento tenta uma última tática. Divide em 2 grupos grandes. Um de 30 fica no centro, atirando para distrair. O outro, 25, rasteja pela borda direita, mirando as falésias baixas. Eles acham que podem cercar. Carlos vê pelo binóculo. O grupo de distração dispara em rajadas longas, balas subindo como estrelas. O barulho abafa tudo. Ele ignora, foca no rastejante. A 400 metros. Eles se movem devagar usando arbustos. Tiro. O da frente para, mão no pescoço. Sangue jorra. Os outros congelam, depois atiram baixo. Carlos se move paralelo, rastejando na encosta. Suor e sangue misturam no braço. Dor constante agora. Eles sobem, rifles apontados. Um vê um brilho no rifle dele, grita, disparam concentrado. Balas batem na rocha, estilhaços voam. Um corta sua mão. Ele solta o rifle por um segundo, pega de novo, atira cego, acerta um, depois mira preciso. 3 caem em sequência. O grupo para, preso na exposição. Gritos de desespero. O líder inimigo manda recuar, mas é tarde. Carlos atira os retardatários, 10 mortos ali. Os 15 restantes correm de volta ao centro, juntando-se aos outros. O pelotão se une, 45 homens, rostos sujos, olhos vazios. O sargento olha o relógio, sabe que o tempo acaba.
Helicópteros podem vir, mas o atirador os quebra. Eles formam um círculo apertado, rifles para fora. Tentam um último rádio. Envio posição. Atirador mata todos. Sinal fraco. Carlos ouve o chiado pelo vento. Ele sobe de novo para o ponto alto. 15:55. Sol poente tinge o Vale de Laranja. Sombras engolem os corpos. Munição, 12 balas. O círculo inimigo atira para as alturas, desesperado. Balas zumbem perto. Uma acerta a falésia. Poeira no ar. Carlos limpa a mira. Vê o sargento no centro, motivando os homens. Um tiro acaba com isso. O líder cai, peito furado. O círculo desmorona, pânico total. Eles correm em todas as direções, o vale virando caos. Corpos caem como folhas. 30 vivos. O fim se aproxima. Carlos respira fundo. Dedo pronto. O vale reivindica o resto. O caos explode no vale. 15:55. Os 30 soldados correm em ondas desordenadas, rifles balançando, botas chutando poeira vermelha. Gritos em vietnamita cortam o ar. Corram! Ele está em todo lugar! O sargento morto jaz no centro, olhos abertos para o céu laranja. Sem líder, eles se dividem. Alguns correm para a entrada do vale, de volta à trilha. Outros se jogam atrás de rochas, atirando para as falésias. Balas zumbem como insetos furiosos, batendo em pedras a metros de Carlos. Ele fica no pico, imóvel como uma estátua. Respiração funda. Munição, 12 balas. O sol poente alonga as sombras, tornando cada movimento um alvo claro. Um grupo de 8 corre pela trilha principal, ombros colados, olhos no chão. A 800 metros. Carlos mira o da frente, o mais alto, rifle erguido. Dedo aperta, estalo seco. O homem cai de joelhos, sangue jorrando da nuca. Os outros tropeçam sobre ele. Param por um segundo. Pânico nos rostos. Suor misturado com terra, bocas abertas em gritos mudos. Eles disparam para o alto, rajadas curtas. O eco enche o vale, vibra nas costelas de Carlos. Ele ajusta a mira para o vento que sopra forte agora. 7 nós do norte. Segundo tiro. O segundo homem gira, braço torcido, rifle voando na poeira. Terceiro tiro. Peito aberto no terceiro. Eles se espalham. Correm em zigue-zague. Mas a trilha é reta, sem cobertura. Quarto tiro. Uma mulher no grupo. Sim, uma combatente, rifle na mão, cai de lado, perna sangrando. Ela rasteja, grita por ajuda. Os outros a ignoram, fogem. Carlos atira o quinto. Cabeça explode, corpo rola, encosta abaixo. O ar cheira a pólvora queimada e medo. 2 se viram, atiram de joelhos. Balas passam raspando a orelha de Carlos. Quente como um ferro. Ele sente o zumbido, o coração bate uma vez mais forte, mas a mão não treme. Sexto tiro. Um cai com o rifle ainda fumegando. O último para, olha para trás, olhos arregalados como se visse o diabo nas rochas. Sétimo tiro. Ele desaba, rosto na lama. 7 mortos na trilha. Só um ferido rasteja, gemendo baixo. Carlos o deixa. Não precisa de misericórdia agora. No centro do vale, os outros 22 se encolhem atrás de um amontoado de corpos e mochilas. Atiram em rajadas, tentando criar uma cortina de fogo. O barulho é ensurdecedor, como um motor de avião preso no peito. Balas ricocheteiam nas falésias. Fragmentos de rocha voam como estilhaços. Uma acerta a bota de Carlos, perfurando o couro. Dor aguda no pé, mas ele ignora. Desce 10 metros pela encosta, se posiciona em uma fenda. Vê um homem se levantar para recarregar, silhueta contra o sol poente. 8º tiro. O homem cai para trás, rifle caindo no riacho seco. Os outros gritam, se movem como ratos em uma armadilha. Um tenta um rádio de novo, antena erguida. 9º tiro. O aparelho explode em faíscas, junto com o peito do operador. Gritos de fúria. Mate o fantasma! Matem ele! Eles contra-atacam. 5 se separam, correm para o flanco esquerdo, rifles apontados para as sombras. Botas escorregam na terra solta. Poeira sobe em nuvens. A 500 metros. Carlos rasteja paralelo, corpo colado à rocha quente. Suor escorre nos olhos, pica como sal.
Ele pisca, foca. O líder do grupo, um soldado robusto, cicatriz no braço, sinaliza para parar. Eles se agacham atrás de uma árvore retorcida. 10º tiro. O líder cai, garganta aberta, gorgolejando sangue. Os outros disparam cegos, galhos explodem acima de Carlos. Lasca de madeira corta sua testa, sangue quente no rosto. Ele limpa com a manga, mira o próximo. 11º tiro. Um homem se levanta para correr, perna explode no joelho. Ele cai gritando, arrastando-se na poeira. Os 3 restantes fogem para o centro, balas deles batendo perto. Uma acerta a rocha ao lado, ecoando como um sino rachado. Carlos sente o tremor no chão. Agora, 15 vivos. O vale escurece devagar, sombras engolindo os corpos empilhados. 16, 02. Eles formam um círculo apertado no centro, costas para dentro, rifles para fora. Vozes baixas, orações misturadas com xingamentos. Um jovem soldado chora, olhos fixos no horizonte. Carlos sobe de novo para o ponto mais alto, última bala contada, uma no cano. Ele observa, o círculo treme. Um homem se expõe para jogar uma granada, braço erguido, 12º tiro. A granada cai inofensiva entre eles, rola sem explodir. Pânico final. Eles correm em todas direções, abandonando tudo, rifles, mochilas, até os feridos. Carlos mira metódico. Um corre para a borda do vale, silhueta clara contra o céu. Tiro, mas a munição acabou. Ele xinga baixo, pega a faca no cinto. Não. Espera. O helicóptero americano ronca ao longe, finalmente chegando. Mas antes, ele desce rápido, silencioso como uma sombra. O primeiro que passa perto, a 50 metros, não o vê. Carlos salta, faca na mão. Golpe rápido no pescoço. O homem cai sem som. Outro ouve. Vira. Carlos atira o rifle vazio como porrete, acerta o crânio. 2 mortos de perto. Os outros ouvem o barulho, correm para ele. Tiros no escuro agora, mas o vale os trai. Carlos se move entre as rochas, fantasma real. 1 a 1. Estrangulamento. Golpe. Facada. Coração martelando, suor e sangue misturados. O último, o jovem que chorava, se joga no chão, mãos no ar. Implora em broken inglês. Pare, pare. Carlos hesita um segundo. Olhos frios, faca entra limpa. Acaba. 16, 10. Silêncio. O vale para. Corpos por toda parte. 173. Nenhum movimento. O ar pesado com o cheiro de morte. Carlos se levanta devagar, rifle pendurado no ombro. O braço sangra, o pé dói, a testa lateja. Ele olha o caos que criou. Um homem contra um exército. Possível porque ele era preciso. Porque a guerra não perdoa erros. O helicóptero pousa na base americana, no fim do vale. Piloto desce, olhos no horizonte. O que diabos aconteceu? Carlos chega horas depois, apoiado em uma muleta improvisada. Os oficiais o cercam na tenda de comando. Relatórios chegam, reconhecimento aéreo confirma. 173 mortos, nenhum escapa. O general aperta sua mão, voz baixa. Você salvou a base, salvou vidas americanas. Uma medalha vem dias depois, a Silver Star. Mas Carlos não sorri. Ele limpa o rifle na barraca, olha para o nada. Os fuzileiros sussurram. O branco da morte dominou o vale. A guerra continua. Mas aquela tarde no Achau mostra o que um homem pode fazer. Não por ódio, por dever. Uma decisão atrás da outra, sob pressão que quebra a maioria. Coragem não é gritar. É mirar no caos e acertar. O Vietnã leva tudo, mas histórias como essa ficam. Revelam que a guerra é números frios. Um atirador, 173 inimigos. E no fim, só o silêncio responde.